Os oceanos são tão inexplorados e misteriosos que se você mergulhar mais profundo que 2.000 metros, há grandes chances de você descobrir uma nova espécie de vida marítima. Os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e representa quase 96% da água de todo o planeta. Sua profundidade média é de 3.870 metros, e levando-se em conta que a luz solar só consegue penetrar até 200 metros de profundidade, a partir daí é escuridão total. Mesmo a melhor lanterna só consegue iluminar alguns metros à frente. Isso significa que a maior parte do planeta vive em total escuridão. 94% de toda a vida na Terra vive na água. Isso significa que os seres humanos e todos os outros animais terrestres são minoria. Então, quais mistérios se escondem na escuridão dos oceanos? No vídeo de hoje, iremos fazer um tour até o local mais profundo dos oceanos, a Fossa das Marianas, e descobrir como é o ambiente e que tipo de animais conseguem sobreviver por lá. Para que o nosso submarino imaginário parta, faremos pequenas paradas a marcos importantes antes de chegarmos ao fundo. – 40 metros é a profundidade máxima para o ser humano mergulhar sem qualquer tipo de equipamento. 90% de toda a vida marítima se encontra até essa profundidade. Isso porque em algumas partes do oceano, a luz do sol ainda consegue penetrar até essa profundidade. Esses raios de luz, ainda que fracos, criam as condições necessárias para o fitoplâncton crescer. Fitoplânctons são organismos de extrema importância para a nossa existência. Além de sua capacidade de realizar a fotossíntese, ele constitui a base da cadeia alimentar aquática. À medida que mergulhamos mais fundo, há menos luz e, consequentemente, menos vida. Entramos agora na zona crepuscular. Esse é o recorde de mergulho profundo com equipamentos. Ahmed Gamal, mergulhador egípcio, alcançou 332 metros e 35 centímetros de profundidade. Ele é o dono do recorde mundial de mergulho mais profundo com equipamentos. É a profundidade máxima registrada de mergulho do pinguim imperador. A essa profundidade, a fotossíntese é quase nula. Devido à falta de luz solar, não existe algas e nenhum tipo de vegetação. No entanto, podemos encontrar uma grande quantidade de peixes, que ao contrário da grande maioria, não procuram por comida, e sim se esconder dos predadores. Esse é o fim da zona crepuscular. Devido à falta de luz solar, os animais que vivem nessa profundidade se adaptaram para sobreviver a essas condições inóspitas e aprenderam a emitir sua própria luz. Eles usam reações químicas chamadas de bioluminescentes para atrair suas presas e afastar predadores. À medida que avançamos nas profundezas, as formas de vida se tornam mais estranhas e bizarras. Aqui a comida é extremamente escassa e os poucos seres vivos são forçados a preservar sua energia. A maioria dos animais dificilmente caça. Eles se alimentam das partículas de peixes mortos, restos de fezes, pó e areia. Essa é a profundidade onde residem os polvos e lulas gigantes, bem como as baleias cachalotes. Esses monstros marinhos são rivais por natureza e quando se encontram, travam batalhas mortais nas profundezas. A essa profundidade, também podemos encontrar o peixe tamboril, ou diabo negro. Essa criatura ficou mundialmente conhecida devido ao filme Procurando Nemo. O peixe tamboril usa sua barbatana luminescente, que fica acima de sua cabeça, para atrair outros peixes em direção às suas afiadas mandíbulas. Na total escuridão, esse ponto de luz brilhante se parece com algum tipo de alimento. Isso acaba atraindo outros peixes em sua direção. Essa luminosidade vem de bactérias simbióticas. Indo um pouco mais fundo, chegamos até os destroços do Titanic. O famoso navio naufragou em 1912 ao se chocar contra um iceberg, a 650 quilômetros da costa do Canadá. Aqui também encontram-se os destroços do submersível Titã, que implodiu junto com seus 5 passageiros. Essa é a profundidade que os cabos transcontinentais de internet são colocados. Aqui também ao lado o peixe tripé. Esse peixe pode alcançar 30 centímetros de comprimento e suas barbatanas podem chegar até 1 metro. Essa profundidade de 6.000 metros é chamada de o fundo condicional dos oceanos. No entanto, existem lugares
onde o oceano ultrapassa essa profundidade. Vamos agora fazer uma visita ao mais profundo e famoso desses lugares, a Fossa das Marianas. Formada aproximadamente 189 milhões de anos atrás, através da colisão das placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas, a Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos. Ao contrário do que muitos pensam, a Fossa das Marianas não é um simples buraco no fundo do mar, mas uma enorme trincheira, uma formação rochosa com 540 quilômetros de extensão, 5 vezes maior que o Grand Canyon. Apesar do tamanho, ela é relativamente estreita, com 70 quilômetros de largura. Com essas dimensões, não é de admirar que existam vários locais com mais de 10 quilômetros de profundidade. Os abismos são desafiadores, devido à pressão, escuridão e frio extremo. O mais famoso deles está localizado a 340 quilômetros da ilha de Guam. De acordo com as pesquisas, a profundidade varia em 10.028 metros a 11.034 metros. Esse ponto mais profundo é chamado de Depressão Challenger. A Fossa das Marianas possui um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Por exemplo, lá existe um vulcão chamado de Daikoku. Nesse vulcão, podemos observar um fenômeno raro, um lago de enxofre derretido debaixo d'água. O enxofre ferve a uma temperatura de 190 graus Celsius. No local podemos encontrar também as fontes hidrotermais, chamadas de fumantes negros. Essas fontes lançam água a uma incrível pressão, com temperaturas que atingem os 450 graus Celsius. De acordo com algumas hipóteses, há 1 bilhão de anos atrás, esses locais, no fundo dos oceanos, se tornaram o berço da vida marítima. Já para a existência da vida na Fossa das Marianas, os cientistas acreditavam que só seria possível em profundidades rasas, devido à pressão e temperaturas abaixo de zero. Acreditava-se que seria impossível a existência de vida em um ambiente tão hostil. Porém, as expedições tripuladas ao longo dos anos provaram o contrário. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh foram as primeiras pessoas a descerem até o fundo do abismo, a bordo do submarino Trieste. Eles demoraram 5 horas para descer 10.918 metros. Durante os pouco mais de 20 minutos que permaneceram por lá, os exploradores observou que existia vida, criaturas diferentes das que são vistas em outras partes dos oceanos. Porém, a mera localização de peixes a essa profundidade foi inconclusiva, e a comunidade científica esperou por anos pela próxima expedição tripulada. Em 2012 foi a vez do cineasta James Cameron se aventurar por lá. Ele mergulhou com um submarino projetado por ele mesmo e passou mais de 3 horas explorando e fotografando o local. Com base no que catalogou, ele lançou o documentário chamado Deep Sea Challenger. A expedição de Cameron serviu para mostrar para o mundo inteiro que, apesar da colossal pressão, total falta de luz e frio extremo, existe vida em abundância no fundo do abismo. Um incalculável número de criaturas vivas, altamente desenvolvidas e adaptadas, vivem por lá. Essas espécies são chamadas de criaturas abissais. Uma dessas criaturas é o peixe caracol. Esse peixe tem olhos minúsculos, um corpo transparente que deixa passar a luz. Esse animal foi nomeado como o peixe mais profundo do mundo. Eles podem chegar a medir cerca de 11 centímetros de comprimento. Não tem escamas e sua pele é constituída por uma camada gelatinosa. Peixe ogro, com grandes dentes que o impede de fechar a boca, essa criatura, com aparência ameaçadora, é um animal que vive nas águas profundas de muitos oceanos. Por conta de sua visão limitada, o peixe ogro conta com uma linha lateral no seu corpo, que o ajuda a detectar vibrações na água, um importante aliado na hora da caça. Uma curiosidade interessante da espécie é a fecundação. O peixe ogro fêmea libera os ovos no oceano e o macho os fertiliza depois. Peixe olho de barril. Esse peixe tem a cabeça transparente, o que possibilita a iluminação à sua volta. Os seus grandes olhos têm formato de barril e sempre olham para cima, a fim de ver a silhueta das presas. Peixe dragão das profundezas. Esse peixe pode ser encontrado em profundidades a partir dos 2 km. Para se guiar no escuro, ele conta com a bioluminescência, feitos naturalmente. A iluminação serve para atrair outros peixes ou se camuflar.
Em dezembro de 2018, foi a vez do oficial aposentado da Marinha Americana, Victor Vascovo, completar o seu mergulho tripulado até a Fossa das Marianas. Victor capturou várias imagens e vídeos do local. Todas essas imagens e vídeos que foram coletados do local ao longo dos anos forçou os cientistas a fazerem ajustes nas suas teorias sobre espécies que podem sobreviver em profundidades tão extremas. A nossa jornada cobriu apenas algumas linhas na exploração sobre os lugares mais profundos dos oceanos. À medida que avançamos em tecnologia e conhecimento, muitos lugares semelhantes à Fossa das Marianas, ou até mesmo mais profundos, serão descobertos. Com isso, encerramos o nosso mergulho até os locais mais profundos dos oceanos, em especial a Fossa das Marianas. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e se ainda não é inscrito, aproveita também e faça a sua inscrição. Obrigado por assistir e até a próxima.